Boa tarde, pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha de língua portuguesa destinada ao sexto ano 3. Seguimos nosso estudo hoje na página 19, apostila do volume 3. Muito bem. Então, até aqui, nós vimos um pouquinho sobre os textos científicos, suas características, frase, oração e período, né? E agora, nós vamos estudar as vozes do texto. Que são as vozes do texto? As vozes, eu vou dividi-las em discurso. Discurso direto e discurso indireto. E agora entenderemos quais as diferenças entre eles, beleza? Olha só. Independentemente do gênero, todo texto é composto de uma ou mais vozes. Há, por exemplo, a voz do interlocutor, narrador, autor, que expressa um conteúdo, e a um ouvinte leitor. Em diversos casos, outras vozes, como as de personagens e de seus outros sujeitos, participam na constituição de um texto. Nesse sentido, a apresentação de cada uma dessas vozes corresponde a um tipo de discurso. Olha só. Então, aqui nesse quadradinho laranja, nós temos a diferença entre os dois tipos, o discurso direto e o discurso indireto. Discurso direto. Discurso em que as vozes de um texto são transcritas integralmente, sem a participação de um narrador, expressando-se por si mesmas. Essas vozes podem ser de personagens, entrevistados, testemunhas, entre outras. A depender do gênero do texto, conto, entrevista, texto jurídico, etc. O discurso direto, em geral, é introduzido no texto por 2 pontos, indicado graficamente por travessão ou aspas. Então, o discurso direto nós encontramos muitas vezes no quadrinho. Lembram lá do primeiro volume da apostila? Que nós estudamos o gênero quadrinho, mundo em quadrinhos? E aí, lá nos quadrinhos, nós tínhamos o travessão, né? Indicando a fala do Cascão, a fala do Cebolinha, né? Eu tenho 2 pontos e tenho a fala da personagem, exatamente como ela falou, sem mudar nada, sem acrescentar nada. A Magali, por exemplo, tá com fome. Aí eu vou ter lá 2 pontos e o travessão. Preciso comer uma melancia. Ali eu tenho um tipo de discurso direto. Qual é a diferença do discurso direto para o discurso indireto? Agora vamos entender o indireto. Discurso indireto, discurso em que uma voz impessoal reconta. Como assim uma voz impessoal? Quando, com as próprias palavras, aquilo que alguém, personagem, entrevistado, etc., falou. Por exemplo, nesse discurso, nesse discurso utiliza-se a terceira pessoa do singular, tornando o texto mais objetivo. Eu tenho que colocar os óculos. Então, o discurso indireto é o seguinte: o narrador ou o entrevistador, né, a pessoa que está falando, ela vai falar aquilo que o personagem disse sem utilizar o discurso dele exatamente como ele falou. Imagine uma entrevista com o Homem-Aranha, o personagem que faz o Homem-Aranha, o autor. Vou entrevistar aquele ator e aí eu vou perguntar a ele: como foi? Você precisou de dublê durante as gravações? E aí eu vou transcrever lá a minha entrevista. Estou transcrevendo minha entrevista e eu digo: o ator Tom Holland disse que não precisou de dublê, pois estava preparado para as gravações. Entendeu? Olha só a diferença. Eu não uso o discurso dele. Eu coloco com as minhas palavras aquilo que ele disse. Aqui nós teremos alguns exemplos depois mais para baixo. Para que um texto transmita informação de maneira clara, é preciso saber utilizar os tipos de discurso existentes. Então, veja só. Assinale as características correspondentes ao texto. Por que o céu é escuro à noite? O paradoxo de Obras. Então, nós voltaremos lá no texto, lembra? Nós vemos na aula passada. E aí, a gente vai assinalar aqui as questões, as alternativas que estão corretas. Letra A, utiliza a terceira pessoa do singular. Isso é muito importante.
que é a terceira pessoa do singular? Eu tenho a primeira, né? Eu, a segunda, tu, terceira, nós, vós, eles, né? Então, quando eu estou escrevendo um texto científico, ele precisa estar em terceira pessoa, sempre. Por quê? Porque assim ele é um texto impessoal, ele é focado não naquilo que eu acho, mas no embasamento científico. Certinho? Terceira pessoa, por exemplo, eu uso a partícula C. Entende-se que o céu é escuro à noite, por isso, isso. Então, a gente sabemos que a A está correta. B. Trata-se do diálogo de dois personagens, Pedro e Paul. Será que tem um diálogo lá no nosso texto? Acho que não, né? Faz uso de aspas e travessões. É impessoal e objetivo. E aí, vamos observar o texto e marcar as alternativas corretas. Temos duas aqui que são corretas. E aí, com base nas alternativas assinaladas, qual é o discurso utilizado neste texto de divulgação científica? Aí vocês vão me dizer, é discurso indireto ou é discurso direto? Ele é indireto se eu não tenho as falas transcritas exatamente como o entrevistado falou, certo? Se eu tenho, aí ele é direto. Então, vocês vão voltar lá no texto para conseguir responder isso aqui, beleza? 9. Agora acompanhe o seguinte diálogo inspirado no texto que você leu anteriormente. Naquela noite, ao observar a lua e as estrelas, Pedro perguntou: por que a noite é escura? Em seguida, acrescentou o seu amigo: sério, não é uma pergunta óbvia? Afinal, a noite não deveria ser clara por causa da luz das inúmeras outras estrelas do universo? Que tipo de discurso nós temos aqui? Direto ou indireto? Fácil essa, né? B. Que elementos justificam a resposta anterior? Aqui eu vou ter de falar por quê que é um discurso direto. Ah, porque ele é introduzido por travessões, porque eu tenho aqui, olha só, 2 pontos, né? Eu tenho a fala das personagens tal qual elas estavam dialogando, né? Então, eu tenho discurso direto. Ótimo. C. Quais são as diferenças entre o discurso utilizado no diálogo acima e aquele empregado no texto de divulgação científica? E aí, quais são as diferenças? A primeira a gente já sabe, né? Mudamos o discurso. E agora? Como é que eu complemento a minha resposta? Quais são as características que me dizem, que me mostram que está em discurso direto ou que está em discurso indireto? Quais são as diferenças entre um e outro que eu encontro lá no texto, comparando com esse aqui? Tranquilo, amores? Então, viramos a página 20. Aqui é o seguinte, releia o trecho a seguir extraído do texto de divulgação científica e transforme-o em discurso direto. Para tanto, imagine como Edgar Allan Poe explicaria a escuridão do céu durante a noite. Então, vocês vão ler aqui. O primeiro a dar uma explicação que fez sentido a esse paradoxo não foi um físico nem astrônomo, foi um escritor de terror e suspense, Edgar Allan Poe. Em seu livro Eureka. Em suma, 2 motivos são: não vemos a luz de todas as estrelas, a luz de muitas delas, por exemplo, por estar tão longe, não teve tempo suficiente para chegar até nós. Sim, a luz viaja a uma velocidade infinita. 2. A radiação luminosa que chega a nós de estrelas em galáxias distantes estão pouco concentradas na faixa que conseguimos enxergar devido ao efeito Doppler. Efeito Doppler é um efeito Doppler. É um efeito que ocorre em ondas como geral, inclusive sonoras. Tá. Então, aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse discurso que é indireto, né, em discurso direto. Então, eu vou colocar 2 pontos, não posso ignorar o narrador, eu vou seguir ali o narrador, né? Por exemplo, Edgar Allan Poe, o primeiro a apresentar uma explicação que fez sentido para o paradoxo de Obras, disse. Aí, 2 pontos. Travessão. E o que ele disse? Não vemos a luz de todas as estrelas. A luz de todas as estrelas. Aí vocês vão transcrever. Aqui 1 e 2, como se ele estivesse falando.
Tranquilo? Para a gente trabalhar e perceber a diferença entre o discurso direto e o discurso indireto. Belezinha? Aí aqui na 11, informações importantíssimas. Verbos e elocução. Verbos e elocução. O que são esses verbos e elocução? Olha só. Introduzem uma fala, isto é, referem-se ao dizer de alguém. No discurso direto, são utilizados para anunciar a fala de um personagem. Já no discurso indireto, esses verbos são empregados pelo narrador para identificar a quem determinada fala é atribuída, diferenciando esse discurso da narração. Olha só que importante o uso desses verbos. Nesse caso, o verbo vem acompanhado pela conjunção que, disse que, afirmou que. Então, olha só, eu preciso dos verbos de locução para saber quando termina a fala lá do narrador e quando começa a fala do personagem. Por quê? Olha aí, se eu não tenho os verbos de locução, fica um pouco perdido, principalmente se for um discurso indireto, que é quando eu não tenho os sinais dos dois pontos do travessão. Então, é necessário que eu tenha esses verbos de elocução. Por exemplo, Magali disse. Ah, Magali disse, então eu sei que foi ela que disse. O ator confessou que... confessou que estava com muita fome ou que estava preparado. Sempre aquilo que eu tenho antes da palavrinha que, aquele verbo que vem antes, eu já posso classificar como verbo de locução. Já tem essa dica. Tem a palavrinha que, né? Tem essa conjunção. Então, já sei que é um verbo de locução. É o verbo que eu uso para introduzir. Minha mãe disse que eu não posso brincar na rua hoje. Quem foi que disse isso? A minha mãe. Eu usei um verbo de locução. Ou então, se eu vou fazer esse mesmo discurso em discurso direto. Estou escrevendo aqui no WhatsApp para um amigo. A mãe disse, 2 pontos, você não vai brincar na rua hoje. Aí, discurso direto. E mandei lá para o meu amigo, para ele entender que hoje eu não posso sair de casa. Aí, olha só, 11. Entre os elementos característicos do discurso direto estão os verbos de locução utilizados para anunciar a fala de um personagem. Analise as formas verbais a seguir e assinale as que podem ser empregadas nessa função. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou observar quais são esses verbos que assumem essa função. Tem vários aqui, eu vou marcando. Narrar, perguntar, proteger, será que é? Gostar, favorecer, todos aqueles que eu uso como elocução para avisar que tá mudando a fala. Que agora é o personagem, agora é o entrevistado, agora não é mais o narrador. Beleza? Depois vai ser o seguinte. A gente tem um pequeno trecho aqui da cigarra e da formiga. E aí, vocês vão ler o textinho, para não vai ler para o vídeo não ficar tão extenso. E vão sublinhar os verbos de locução presentes na fala. Depois, transcreva no quadro a seguir os trechos em que é utilizado o discurso direto, identificando a que personagem pertence cada uma das falas. Então, eu vou achar onde é que tem discurso direto e as falas da cigarra, eu vou colocar aqui embaixo. E as falas da formiga, eu vou colocar ali embaixo. Tranquilinho esse, né? Super fácil. Aí, C. Transcreva a passagem da fábula em que é empregado o discurso indireto. Eu vou ter que achar. Eu vou ter que achar onde o narrador usou o discurso indireto. Vou ver lá. Onde é que eu marquei meu primeiro verbo de elocução? Onde ele estava? Certinho? Muito bem. Aí lá na 13 é bem tranquilo. Reescreva as frases a seguir, transformando o discurso direto em discurso indireto. Faça as adaptações necessárias. E aí, olha aqui a letra A. E o que é que você fez durante todo o verão? Essa está em discurso direto, né? Tem o travessão, tem a fala ali da cigarra, não, da formiga. Agora eu vou transcrever em discurso indireto. Então a formiga perguntou o que é que a cigarra havia feito todo o verão. Como se eu estivesse contando essa história para alguém sem o uso do discurso direto. Tranquilo?
A, B e C. Aí depois lá na 14 é o contrário. Eu tenho as falas em discurso indireto e aí eu vou fazer o outro joguinho. Eu vou transcrevê-las em discurso direto. Olha só, a lebre vivia a se gabar de que era o mais veloz de todos os animais. Como é que eu vou fazer isso? A lebre se gabou, 2 pontos. Ou a lebre vivia a se gabar, 2 pontos. Sou o mais veloz de todos os animais. Aí vou fazer A, B e C. Tranquilo? E aqui uma observaçãozinha, uma curiosidade. Nem sempre eu encontro as falas introduzidas pelo travessão. Às vezes eu encontro introduzidas pelas aspas. Além dos travessões, podemos utilizar aspas para indicar discurso direto. Substitua nas frases a seguir os travessões por aspas. Para isso, observe este exemplo. Durante o verão eu cantei, disse a cigarra. Durante o verão eu cantei, disse a cigarra. Tem uma vírgula ali separando a fala do personagem da fala do narrador. E ainda tem o discurso direto. Então, observem isso. Muitas vezes a gente encontra nos livros, na nossa apostila mesmo, a fala do personagem assim, entre aspas. Tranquilo? E aí aqui eu vou mudar, vou alterar. Eu tenho aqui com o travessão, vou colocar ela com 2 pontos. Depois, 16, os discursos direto e indireto podem ser mais ou menos utilizados, dependendo do gênero do texto em questão. Pesquise que gêneros textuais usam predominantemente o discurso direto e o discurso indireto, certo? E depois justifique lá a resposta para a onde é que você pesquisou. Vocês podem pesquisar no Google ali, encontrei no site da Brasil Escola. Vamos justificar para a Pro. E aí, lá na página 23, nós temos uma produçãozinha que é muito breve e muito interessante. O que vocês vão ter de fazer aqui? Vocês vão escolher, primeiro vocês vão dizer ali para Pro, né? Vamos ler aqui toda essa página e vamos falar. O que vocês acham a respeito dos grandes cientistas da história? Será que eles sabiam o impacto das suas pesquisas, que ia fazer tanta diferença na vida das pessoas? O que vocês acham? E aí vocês vão produzir a própria pesquisa, como aquele texto que nós vimos do porquê o céu é escuro à noite. Então, o meu título vai ser uma pergunta. Aqui eu tenho algumas sugestões, vocês podem escolher uma dessas ou não. Ou podem elaborar uma pergunta diferente da que está aqui, com algum tema que seja interessante, né? Então tá. Olha só. Por exemplo, por que os gatos sempre caem de pé? Ou então, por que as pessoas riem ao ouvir uma piada, né? Aí eu escolhi essa. Por que os gatos sempre caem em pé? Eu vou fazer uma pesquisa a respeito. Aí o que eu tenho de observar? Eu preciso encontrar um site confiável, né? Que me dê essa resposta, 1 ou 2 ou 3, e aí eu vou elaborar um texto de 2 parágrafos no mínimo, falando a respeito disso, explicando, né, de maneira científica. E o que é um texto científico? O texto científico ele é baseado em dados. Vocês podem citar, devem, né, no final citar a fonte, mas ali naqueles 2 parágrafos vocês podem citar segundo a minha fonte de pesquisa, né, segundo o livro Comportamento Animal, os gatos caem em pé por isso, isso, isso. Mas eu não posso dizer lá no meu texto, eu acho que é porque eles não gostam de cair deitados. Eu não posso usar eu, né? Não posso usar a primeira pessoa e não posso usar aquilo que eu acho. Sempre que eu falo a minha opinião, não é um texto científico. Um texto científico ele tem que ser comprovado com dados científicos, baseado em pesquisas, em estudos, né? Pesquisa de campo, na observação ali do comportamento animal, por exemplo, certinho? Aí na 2 e na 3, algumas perguntas que vamos nortear ali para fazermos o nosso texto. É para registrar o que vocês escolheram, o tema que vocês, né, vão trabalhar.
a curiosidade científica, anotar as informações principais daqueles sites onde vocês pesquisaram. E depois eu vou escrever a minha notícia, o meu texto científico. Não é notícia pro. E aí, olha só, informações importantes. Texto deve se basear em uma pergunta que provoque curiosidade ao leitor. Ele deve estar em terceira pessoa, linguagem clara e objetiva. Não pode apresentar o ponto de vista de quem está escrevendo, né? Tem que ter embasamento científico, como a Pro estava falando. Curto, não passar de 2 parágrafos. E as fontes de pesquisa devem ser confiáveis e identificadas no final do texto. Então, vocês vão ter que dizer para a Pro onde vocês pesquisaram. Tranquilo? Aí depois vocês vão revisar o texto de vocês. Tá mesmo em terceira pessoa? O título apresenta a curiosidade a ser explicada? É breve? Tem embasamento científico? Tá correto? Perfeito. Então agora eu vou revisar alguns erros ali de ortografia, posso mandar para a antes de fazer essa escrita final e aí eu vou escrever meu texto. Beleza? Depois a roda de conversa, que vocês podem fazer em casa, apresentar o texto para a família, para a mãe, para o pai e perguntar para eles: vocês sabem por que os gatos caem de pé? E aí eles vão dizer: eu acho que é por isso, por isso, por isso. E aí vocês vão poder dar a resposta certeira, porque vocês terão embasamento científico para isso. Olha só que legal. E aí, lá na página 27, um resuminho, uma revisão muito breve de tudo que nós estudamos até aqui nesse mês, né? Frase, oração e período, o que é uma oração, como que eu sei que aquela frase é uma oração, qual é a diferença, certo? Sintagma nominal, sintagma verbal, discurso direto e indireto, questõezinhas bem tranquilas pra gente revisar, né? Aqui eu vejo o que eu aprendi, o que eu preciso rever, talvez, aonde eu tenho dúvidas, aí eu mando mensagem pra Pro, pergunto. Combinado, galerinha? Então, aqui estamos. Um beijo, bons estudos e até a próxima semana.